Bem-vindos ao Oxpoon, o programa da técnica. Bem-vindos. Hoje em dia é impossível imaginar a vida sem eletricidade. A eletricidade está em toda parte. Por isso, é importante que existam pessoas que garantam que a rede elétrica funcione corretamente. Quando queremos medir a corrente, o método mais convencional é integrar um medidor de corrente no circuito. No entanto, isso nem sempre é possível. Por outro lado, há ocasiões em que não queremos parar instalações que estão em funcionamento, e em outras, simplesmente não é possível fazê-lo. Então, precisamos medir a corrente durante sua operação. Veremos neste ensaio como se consegue medir a corrente sem contato. Aqui temos duas bússolas. Uma é uma bússola clássica, como a que sempre conhecemos. E depois temos a mesma coisa, mas em formato digital integrado em nosso celular. Hoje em dia, esse tipo de sensor está presente em todos os lugares. A propósito, este é o aspecto deles quando não estão montados. Se você desenvolve circuitos próprios ou constrói sistemas, então utiliza esses dispositivos chamados de sensores de efeito Hall. Essas bússolas medem o campo magnético terrestre. Embora o campo magnético terrestre seja uma força fraca, ele tem força suficiente para mover a mecânica desta bússola antiga. Pois bem, se agora nos aproximamos, antes mencionei que é um campo magnético. Se nos aproximamos com um ímã potente, então conseguimos enganar a bússola. Pode observar como a bússola analógica se move. O mesmo acontece aqui. Posso influenciar facilmente o telefone digital. Quando deixamos a corrente fluir através de um condutor, gera-se um campo magnético ao longo do condutor. Assim como vimos com um ímã, podemos detectá-lo com uma bússola. Vou mostrar. Aqui temos para o ensaio uma fonte de alimentação. Vou fornecer 5 amperes ao circuito que está aqui. Podemos observar um fio fino que passa por cima de ambas as bússolas. O circuito passa através deste fio fino. Agora observemos as duas bússolas. Quando conecto, vemos que a bússola digital se moveu enquanto a analógica se move lentamente. Isso é intencional. As bússolas analógicas estão imersas em um líquido para que se movam lentamente, pois, por exemplo, ao fazer trilhas, há movimentos constantes. Se agora desconecto, observamos como, principalmente a bússola digital, se move novamente na direção do campo magnético terrestre. Isso quer dizer que, com essas bússolas, podemos detectar que uma corrente elétrica está fluindo, assim como sua intensidade. O importante neste ensaio é que os instrumentos de medição estão colocados abaixo de um único fio. Se colocássemos o fio de retorno também próximo daqui, então os campos magnéticos se anulariam mutuamente. Eles fluem em direções opostas. Na prática, a soma dos dois seria zero. Então, já não seria possível detectar corretamente a corrente elétrica que flui aqui. Tudo isso funciona apenas com corrente contínua. Se utilizarmos corrente alternada, na nossa rede elétrica temos 50 Hz, o que significa que a direção da corrente muda 50 vezes por segundo. Então a bússola se moveria tanto que não seria possível medir corretamente. Isso vale tanto para a bússola analógica quanto para a digital. Isso significa que, quando queremos medir corrente alternada, precisamos de outra solução. Aí utilizamos indutâncias. Aqui criamos uma indutância. Isso não significa outra coisa senão que o fio que vimos antes foi enrolado em uma bobina. Essa bobina tem várias espiras. Quanto mais espiras, mais tensão induzida, o que nos ajuda na detecção. Temos outra estrutura de medição.
Aqui temos um osciloscópio. Está conectado com ambas as extremidades a esta bobina ou indutância. Se agora pego o ímã que usei antes com as bússolas e o introduzo aqui, olhando para o osciloscópio, podemos ver picos de tensão. Vemos claramente que algo acontece. Esse é o princípio fundamental. O condutor elétrico corta as linhas magnéticas e assim induz a tensão que estamos medindo. Esse é o mesmo efeito encontrado em um gerador de corrente, como o dínamo de uma bicicleta ou de um grande gerador em uma usina hidrelétrica, para gerar corrente elétrica. Para a bobina, não importa se utilizamos um ímã permanente inserido aqui ou se medimos um campo magnético alternado. Quando introduzimos o fio nessa bobina magnética, então podemos medir o campo alternado. Isso não conseguimos medir nesta instalação porque é necessário um amplificador para tornar visível a corrente que flui. Com isso, chegamos ao princípio do transformador. Aqui vemos novamente. Tenho aqui um transformador antigo de campainha. Podemos imaginar. E vemos que este transformador tem uma bobina primária e outra secundária. E podemos imaginar que a bobina menor, em princípio, fosse apenas um elo. Quer dizer que isso seria o condutor por onde flui a corrente que desejamos medir. Na prática, um único condutor. E do outro lado, temos uma bobina de Rogowski, que é maior para gerar bastante tensão. Isso é, na verdade, o princípio da garra de corrente. Aqui a vemos rodeada por um núcleo de ferro laminado. Pelos lados vemos a estrutura laminar. Isso reduz as perdas de correntes parasitas. O mesmo acontece com a garra de corrente. A garra também integra um núcleo de ferro. Só que, neste caso, deve ser aberta. Abre-se como um alicate comum, o que permite introduzir o cabo por onde flui a corrente a ser medida. Tenho aqui uma garra de corrente para medições muito precisas de correntes baixas. Modelo PCM-CM10. Podemos ver que é um equipamento portátil muito leve e também de fácil manuseio. Temos 4 teclas. Aqui o botão de ligar e embaixo uma tela. Se eu ligo, vemos que a tela é bem nítida, graças à retroiluminação. E, neste cabo que sai de um lado e entra do outro, está fixada a garra, que se integra bem, facilitando o transporte. Com esta garra de corrente podemos acessar nossos cabos ou condutores que queremos medir. Há algo muito importante. Medimos de forma muito precisa. Correntes muito baixas até aproximadamente 99,99 mA. E tudo isso com um sensor Hall. Isso quer dizer que é necessário zerar o equipamento. Aqui temos a tecla 0. Vou colocar o equipamento aqui para mostrar. É importante primeiro posicionar a garra perto do cabo que queremos medir. Podemos ver na tela que está medindo algo. Se agora pressiono a tecla 0, o equipamento se recalibra. Observamos que indica 0. Agora vou medir o cabo do carregador, ou seja, o cabo de corrente de um carregador. Apenas em um condutor. É muito importante não medir nos 2 condutores do circuito. E, lemos na tela, menos 18,05 mA. O sinal negativo, podemos ver que na parte superior da garra há uma seta. Se simplesmente giro a garra, então a seta apontará na outra direção. Se agora olharmos a tela, percebemos que o sinal negativo desapareceu. Neste exemplo, o cabo do carregador leva energia para um equipamento de radiocomunicação.
Se eu retiro o walkie-talkie do carregador, então, podemos observar que a corrente diminui. Agora temos uma corrente de 1,37 mA, portanto está em modo de espera. Assim que volto a colocar o equipamento no carregador, a corrente aumenta novamente para os 18 mA que vimos antes. O equipamento inclui uma lanterna. Podemos vê-la aqui. Para acendê-la, mantemos uma tecla pressionada. É útil porque os cabos geralmente não estão em cima de uma mesa, mas em armários. É necessário acessar pontos de medição que normalmente estão em locais escuros. Ter uma lanterna integrada ajuda a ver onde conectar o dispositivo. Aqui temos a tecla Hold, que congela o valor atual, permitindo anotá-lo com comodidade. Este equipamento é alimentado por pilhas e tem autonomia de 40 horas. A precisão na hora de medir é de 0,3%. Em conclusão, estamos falando de um bom equipamento para pessoas que precisam medir correntes baixas, o PCM-CM10. Aqui podemos ver a garra de corrente PCA-CTI-10. Um equipamento para medir correntes altas, até 1000 A, e tensões até 1500 V. As correntes medimos com a garra. Ela nos permite introduzir o equipamento em um cabo, ou abraçar um condutor com a garra de corrente. Assim conseguimos medir a corrente sem contato. Isso não funciona com a tensão. Para medir a tensão precisamos dos cabos de medição. Comentaremos isso depois. Ligo o equipamento. Se queremos medir a corrente sem contato, então selecionamos amperes. Podemos ver que neste momento não há corrente fluindo. Temos uma tela grande, de fácil leitura, que permite ver os valores mesmo à distância do ponto de medição. Outra coisa prática é que dispõe de um menu ao qual podemos acessar. O menu é bem estruturado. Com este equipamento é possível registrar dados. Aqui temos a opção Início de registro, mas também podemos recuperar valores. E se olhamos a última medição que fiz, vemos a curva da corrente de uma máquina que colocamos em funcionamento. Este aquecedor, que veremos agora em mais detalhe, ele aumenta sua potência lentamente. Desligamos pouco depois e vemos como a curva da corrente começa a cair. A curva fica bem visível. É bom vê-la de forma gráfica. Inclui as funções típicas de um multímetro, como, por exemplo, a medição de diodos e resistências. Podemos medir a temperatura, pois inclui um sensor de temperatura. O equipamento é alimentado por bateria. Quer dizer que inclui um carregador, que podemos ver aqui. Inserimos a bateria e a carregamos. Vejamos agora. Vou ligar este aquecedor. Embora faça um pouco de ruído agora, vemos que a tela não mostra nenhum valor. Por quê? Mencionei antes que este equipamento mede correntes altas. E o aquecedor ainda não está ativo, apenas o ventilador sopra, mas não aquece. Se ativo a função de aquecimento, então vemos que os valores começam a mudar na tela. O aquecedor aumenta lentamente a potência e medimos uma corrente de... Bem, há pouco eram 4 amperes, mas agora diminui porque já está bastante quente aqui no estúdio, então não precisa aquecer tanto. Acho que temos um modo manual, então podemos indicar que queremos mais calor. Depois desligamos o aquecedor e o ventilador, para ter mais silêncio. Falamos de um equipamento bem projetado. Podemos conectar aqui embaixo diretamente os cabos para a medição de tensão. Agora temos que selecionar a medição de tensão.
O equipamento se reinicia e se calibra. Observamos uma tensão de 231 volts, a tensão que temos em nossa rede elétrica. Com esta seleção posso medir a frequência, que na nossa região costuma ser de 50 Hz. Bem, em conclusão, estamos falando de um dispositivo que integra muitas funções. A medição de corrente sem contato proporciona mais segurança. O PCE-CTI-10. Aqui tem o PCE-GPA-50. Estamos falando de uma garra que permite medir a corrente não apenas em uma fase, mas também em 3 fases. Tem um alcance de medição até 600 volts e 2000 amperes. Como é de costume em uma garra de corrente, introduzimos o condutor dentro dela. Então ligamos o equipamento. Aponto a tela para a câmera para que possamos ver. Agora está iniciando. Em seguida, aparecem os dados, embora agora não estejamos medindo nada. Aqui temos um aquecedor que conectamos. Quando ativamos o ventilador, também não medimos nada, porque este equipamento mede correntes mais altas. Pode medir até 1000 amperes, mas, por outro lado, não correntes tão baixas. Se liga o aquecimento, então podemos observar como agora fluem 3 amperes, respectivamente 4, 4,5 e 5 amperes. Mas ainda não estamos medindo nenhuma tensão, nem tampouco a potência. A medição de tensão não pode ser feita com a garra. Precisamos trabalhar com os cabos de prova convencionais. Conecto-os nas entradas correspondentes. Agora posso ver os demais valores. Podemos observar que a tensão chega a quase 228 volts. Atualmente, o aquecedor consome 942 watts. Também podemos ver na parte superior o defasamento de 171,7 graus. Isso significa que este aparelho pode medir a potência reativa e aparente. Podemos observar o defasamento, aqui, também mostrado graficamente. Demora alguns instantes enquanto realiza a medição. Aqui vemos a curva senoidal da corrente da tensão e na parte superior vemos a frequência da rede elétrica. E novamente o defasamento. Para medições prolongadas, pode-se alimentar o equipamento pela rede elétrica. Aqui embaixo encontramos a tomada correspondente. Por outro lado, também funciona com 2 pilhas tipo A, o que permite o uso portátil. Dispõe de um slot para cartão micro SD. Assim pode ser usado como registrador de dados para medições longas. Depois, é possível analisar os dados em um PC usando uma planilha. Um equipamento muito bom que, graças às suas múltiplas funções de medição, pode ser usado em muitos campos. O PCE-GPA-50. Aqui estão as 3 garras. Por um lado, o PCE-MCM-10, um medidor que mede apenas correntes muito baixas, mas, por outro lado, mede com muita precisão. Um equipamento bonito, pequeno, de fácil manuseio e com lanterna. Com ele, você pode medir e trabalhar bem em locais com pouca luz, o que acontece com certa frequência. Em seguida, o PCE-CTI-10, um equipamento que mede correntes muito altas e que também pode medir tensão. Dispõe de uma tela gráfica de fácil leitura, que adicionalmente integra comunicação Bluetooth para conectá-lo a um celular. Existem aplicativos para Android e iPhone. Com isso, é possível editar e salvar valores de medições ou séries de medições diretamente em um smartphone. Por fim, temos aqui o PCE-GPA-50. Um medidor que pode, não só medir correntes muito altas,
mas também permite medir corrente trifásica, ou seja, de 3 fases. Também integra uma grande tela de fácil leitura que mostra a potência ativa, reativa e aparente. Falamos de 3 garras de corrente, cada uma com uma faixa de trabalho específica, o que permitirá trabalhar em qualquer área. Adeus. Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pcfinstrumentes.com.